Apocalipse, capítulo de número, aleluia, glória a Deus, 2, versículo de número, aleluia, capítulo 2, versículo 8, carta da igreja de Esmirna, glória a Deus. Alguns vão poder ler Apocalipse 2, versículo 8, pode ler, 2 e 8, Apocalipse 2 e 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz: o primeiro e o último que foi morto reviveu. Aleluia. Versículo 9 de Israel. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, todavia és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser de Deus, mas não são, mas não nas sinagogas de Satanás. Versículo 10 de o completo Emerson. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para Sardes, pois todos a prova e deles tribulação de 10 dias. Quantos dias de tribulação? 10 dias. 10 dias. Pode continuar, Bessa. Ser fiel até a morte, não é isso? E dar-te-lhe a coroa da vida. Presbítero Claudemir 11, servo de Jeová. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano na segunda morte. Quando você lê o Apocalipse, lá tem 7 candeeiros, tudo é 7. 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 anjos, 7 taças da ira de Deus, é tudo 7. 7 castiçais, 7 Espíritos de Deus que agem continuamente. Vamos falar de Esmirna, a igreja que... O pastor da igreja de Esmirna aqui, a história diz que o apóstolo aqui, um dos que foi pastor aqui, Tiago pastoreou, Paulo pastoreou lá a igreja de Esmirna. E o que vem ser a palavra Esmirna? A palavra Esmirna, irmãos, ela vem da planta chamada mirra, uma suave aroma adociada. É possível que esta igreja tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo, igreja de Esmirna, lá, porque é 7 igrejas. Essas 7 igrejas é chamado 7 cidades. Fica em qual ilha? Na ilha de, quem lembra? Patmos. Se você for lá na ilha de Patmos agora, ela tem 3.000 habitantes. Ainda existe ali na região da Turquia 3.000 habitantes. Existe na ilha de Patmos. Hoje, atualmente, ela tem 3.000 habitantes. Não fugiu da terra ainda não. Então vejamos aqui, ó. A igreja de Esmirna era pobre em riqueza neste mundo, mas ativa no trabalho. Sofreu muitas perseguições. Por exemplo, irmão, a igreja de Esmirna, existia na antiguidade um bispo chamado Policarpo. Ele era bispo dessa igreja de Esmirna. Quando a perseguição veio de 10 dias, que eu vou falar sobre 10 dias, veio sobre a igreja de Esmirna, pegaram esse Policarpo, colocaram ele numa fogueira, acenderam a fogueira, chamaram ele e colocaram dentro da fogueira. E falou: Policarpo, se tu negar a Jesus, tu não vai morrer não, Policarpo. Ele tinha 86 anos, esse Policarpo. Colocaram ele dentro da fornalha ali, acenderam o fogo. Ele disse, o que é que ele falou para aquele mártir, aquele carrasco? Pode acender a fogueira. Como ele morreu por mim, importa eu morrer por ele também. E diz a história que quando apertou o fogo ali, era o fogo queimando na areia, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode queimar. Morreu glorificando o nome do Senhor, mas não negou a fé. Louvado o nome do Senhor da glória. Isso a história fala, irmão, desse bispo que era da igreja de Esmirna. Agora vamos mais além aqui, ó. A história diz o seguinte, ó. Sofreu muitas perseguições, o Policarpo, que foi consagrado bispo nesta igreja pelo próprio João. Sofreu martírio em no ano 68 depois de Cristo. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar os seus lugares. O sofrimento que suportavam levava os seus membros, os membros de Esmirna, para mais perto um dos outros, e deu-se o seu Redentor. Ou seja, quando uma perseguição estava ali, irmãos, mas os cristãos estavam se unindo. Agora eu vos pergunto, irmãos, quem eram os perseguidores nessa época aqui? A perseguição começou pelo imperador Nero. Quando fala 10 dias aqui no Apocalipse, tem 2 significados. Os 10 dias simbolizam os 10 piores imperadores que o Império Romano já viu. Quem começa a perseguição? Nero. No ano 63 depois de Cristo, ele se levanta contra a igreja de Cristo. Ele começa a matar de um por um. A história diz que Pedro entrou em Roma. Quando Pedro chega em Roma, Pedro quer voltar para trás. E Jesus disse, Pedro vai, está lá em Atos, Pedro vai
prega e não fala e não te cales. A história diz que Pedro entrou em Roma, ele queria voltar para trás. Quando ele chega em Roma, um dos imperadores na época era Nero, pegou Pedro, mandou prender Pedro, e quando prendeu Pedro, colocaram Pedro igual a Jesus Cristo na cruz. O que é que ele falou? Não sou digno de morrer como meu mestre. Me põe de cabeça para baixo. E diz a história que mataram Pedro. Anos depois, eles pegam Paulo. Quem foi que fez isso, irmão? A igreja que hoje está aí atuante hoje em dia, irmãos, com seus costumes. Então os cristãos tiveram perseguição tremenda. Começando por Nero, vemos o imperador Marco Aurélio, e muitos, Júlio César, e muitos, 10 os piores. Vejamos aqui, irmãos, olha aqui, ó. A igreja Esmina significa uma planta chamada mirra, de aroma suave. O que o pastor Natal olha aqui. Aquele óleo que desce sobre Arão era cheiroso. Ele era cheiroso. De acácia, ele era cheiroso. Quando o sacerdote se ungia ali para ministrar, ele não fedia, era cheiroso. Ele chegava ali no altar, e ali para ministrar o sacrifício, porque na Bíblia existiam 2 altares. No Velho Testamento, se você for ver lá, você vai ver. O altar do holocausto, que era feito de bronze, e o altar do incenso, que era para apresentar plantas aromáticas, era de ouro. O de ouro simbolizava a pureza. O de bronze simbolizava que, aleluia, que era para ser colocado animais. Aleluia. Quando o sumo sacerdote, o pastor olha aqui, ele entrava para oferecer de ano em ano no Santo dos Santos, ele se ungia, colocava o sangue nas mãos e apresentava o Senhor por ele e depois pelo povo, aleluia. Vamos ver aqui, irmãos, esse período aqui da profecia da igreja de Esmirna. Olha aqui, ó. Milhares de cristãos foram aprisionados e mortos, mas outros surgiram para ocupar os seus lugares. Os seus sofrimentos que suportavam levavam os membros da Esmirna para mais perto um dos outros. Seu exemplo da vida e diante da morte era um constante atestado à verdade. Onde mesmo se esperava, muitos perseguidores eram convertidos e alistava-se no exército de Jesus Cristo. O período profético, irmão, que ano foi isso mais ou menos dessa perseguição na igreja de Esmirna? Por volta do ano 100 depois de Cristo, do ano 100 a 313, foi perseguição de arrebentar, irmão. Hoje aqui no Brasil você tem uma Bíblia oceano para ir para baixo aqui, mas no começo da igreja, irmãos, pessoas sofreram por causa dessa palavra. Hoje você tem a Bíblia, maravilha. Antigamente não, irmãos. Quem era listo ter a Bíblia era só os bispos da igreja católica. Era somente eles. Nós não. Nós éramos considerados como hereges, aqueles que desviaram da fé. Vou falar já de Martinho Lutero. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? A perseguição começou no ano 100 depois de Cristo. Ó. Veio chicote estralando sobre a igreja de Esmirna. Por volta do ano 100, representa o período que vai desde a morte de João. É o único apóstolo na Bíblia que não morreu de morte matada. Mateus foi matado, Tiago foi morto na Espanha. João aqui, irmãos, a história diz que o imperador pegou ele, se eu não me esqueço, Diocleciano, colocou ele dentro do óleo fervente, Anderson. A história diz que colocaram ele dentro do óleo e caiu toda a pele dele na hora, dentro do óleo que era fervente. Vai negar Jesus, João? Vai colocar na ilha de Patmos. A ilha de Patmos só tinha leões e onças para devorar o camarada. Colocou lá, irmão. Foi pior. Quando ele chega lá, lê Apocalipse 1:1, por favor. 1:1, olha o que está escrito aí. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que deve acontecer em breve e que ele tornou conhecida a seu servo João, enviando-a por meio do seu anjo. Apocalipse é a revelação de quem? De nenhum apóstolo. É de Jesus Cristo. É de Jesus Cristo. Você vai ver no Apocalipse, tudo 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais, tudo 7. Tudo na perfeição, como o pastor Natal falou. Que o número 6 é o número do homem. Por que o número 6 é o número do homem? Quem sabe responder essa pergunta? O homem foi feito no sexto dia. Por isso que repete, 666, filho da imperfeição. Aí atribui ao anticristo. Prossigamos aqui, amados, olha. Diz assim, ó, desde a morte de João, por volta do ano 100 depois de Cristo, até o ano 313, antes de Cristo, na carta está escrito, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão. Agora, o que aconteceu, irmão, nesse período? Irmão, muitos imperadores, 10 imperadores estavam chicoteando. Perseguição. Mas Deus, o que Deus fez, irmão? Surgiu na história um imperador, naquele tempo, chamado Constantino. Ele é do ano 313. A história diz, irmãos, que ele viu um sinal no céu, escrito lá em latim.
In hoc signo vinces. Quer dizer, em nome da cruz, nós venceremos. A história diz que esse Constantino se levantou, irmãos, para combater o império, e fez o seu exército, o símbolo era a cruz. E foi para a batalha e venceu. Quando ele venceu, sabe o que aconteceu? Os cristãos não podiam ter Bíblia. Os cristãos não podiam adorar a Deus de forma nenhuma. Quando ele volta, ele como imperador de Roma falou, a partir de hoje se adora a Jesus Cristo. A partir de hoje iremos adorar a Jesus Cristo. E pôs uma lei. Foi lá na Itália e assinou lá um tratado de Milão. Disse, a partir de hoje eu quero assinar um tratado de Milão aqui, que a religião do Império Romano é a religião que prega a Jesus Cristo. Aleluia. E aí, irmãos, os cristãos teve paz e abundância. Os cristãos viveram uma vida sem perseguição. Uma vida sem perseguição. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver, Israel, ele foi perseguido no Egito. Onde? Se você abrir sua Bíblia agora aí no livro de Gênesis, de Êxodo, capítulo 1, você vai ver que a primeira perseguição de Israel no Egito, qual foi? No livro de Êxodo, capítulo 1, pedi a algum dos irmãos para ler Êxodo, capítulo 1, e versículo de número, glória a Deus, versículo de número 9. Êxodo 1 e versículo 9. E ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Maravilha. Irmão Emerson, eu pedi para você ler o versículo de número, livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o versículo 12. E o Rodrigo, o versículo 13. Êxodo 1 e versículo 12 até o Emerson. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Rapaz, que poder danado, hein? 1:12. 1:12. Até a fumaça da frieza foi embora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Êxodo, isso. 1:12. Falou. Glória a Deus. 1:12. Ele é o meu? Começa 1 depois do 12? 1:12, isso. São estes os nomes dos filhos. É capítulo 1, versículo 12. Êxodo 1, versículo 12. Mas quando mais os afligiam, dando mais se multiplicavam, e dando mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia. O versículo 13, Rodrigo, eu pedi o pastor para ler o 15 depois. O 13, Rodrigo. Por isso, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. O do senhor é o 15, pastor. Já que eu vou botar aqui na esquina aqui. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Puá, né? Essas parteiras aqui, o farol chegou a dizer, eu quero que mate todas as crianças quando nascer. Quero que mate todas as crianças do sexo masculino. Moisés escapou. Essas parteiras temiam o Senhor. Então, Israel, a primeira perseguição de Israel foi lá no Egito. E a segunda perseguição, depois eu vou falar. Agora eu quero voltar para os irmãos aqui, irmãos. A ideia que Paulo fala aqui, que nós falamos aqui sobre Esmirna, era a igreja. O imperador foi levantado, Constantino, maravilha. Vamos ver na palavra aqui agora. Ele se levantou e os cristãos, a tribulação que nós vemos aqui, 10 dias, está no capítulo 2, versículo 10, pastor. Apocalipse 2 e 10. Eu vou falar sobre o 2, versículo 10. 2 e 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. De 10 dias, maravilha. Irmãos, um dia na Bíblia vale quantos anos? Quem lembra? 1000. Um dia na Bíblia, lá no Velho Testamento, o povo de Israel do Egito para Israel, ia ser 40 dias, não é isso? E depois ficou quantos dias? 40 anos. Um dia na linguagem
40 anos, cada dia equivalia a um ano. Agora, se você ver aqui os 10 dias aqui, do ano 303 ao ano 313, teve perseguição. 10 dias, chicote comeu solto. O pessoal da igreja de Esmirna aqui estava sofrendo. Deus levanta dentro do Império Romano. Dentro do Império Romano, um imperador chamado Constantino, como eu falei aqui. Ele teve a visão no céu, que ia guerrear na guerra, ele era um general, e ele viu o símbolo da cruz. E ele pegou a cruz e fez o exemplo do seu exército. Foi lá e venceu. Quando ele volta da vitória, ele fala o seguinte, ele fala assim: a partir de hoje, o povo de Roma adorará o Deus Jeová, o Senhor Jesus Cristo. E libera a religião. Vai lá assim no tratado, dizendo: a partir de hoje, não quero ver perseguição nenhuma. Nenhuma perseguição. Diocleciano morreu, o imperador. Nero já tinha ido. Os outros 10 imperadores maus já tinham ido. E Deus levantou dentro do Império Romano um imperador que deu lugar ao Espírito do Senhor. E vejamos aqui, moço. Aqui nós vamos aqui, ó. O símbolo lá que ele viu na cruz lá, era um símbolo latim. Ele viu em latim, porque ele falava latim. Roma falava latim. E quando ele teve aquela revelação, a primeira coisa que ele fez: a partir de hoje, nós vamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos invocar o nome do Senhor. Porque antes da igreja de Esmirna, profeticamente, estava sofrendo. Sofrendo. Quando nós olhamos, se nós contarmos do imperador, contando na conta 10 aqui dos 10 dias, simboliza também os 10 imperadores piores que Roma já teve, como eu falei. Começando por Nero, terminando por Domiciano, que é um que tira lá João da ilha de Patmos. Porque Deus usou uma parente do imperador para lembrar de João que estava na ilha de Patmos. O que é que você deve entender? Que Deus não se esquece dos seus, irmão. Deus não se esquece dos seus, aleluia. Deus não se esquece dos seus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Então, irmãos, vejamos aqui, ó, o período da profecia. Vejamos aqui, ó. Conforme nós lemos Apocalipse 2 e 10, o princípio do dia do ano da interpretação profética. Estes dias se aplicam ao período do ano 303 depois de Cristo, quando fortes perseguições foram movidas contra os cristãos pelo imperador romano Diocleciano. Ele perseguiu a igreja. Hoje nós temos a Bíblia aqui, irmãos, e nós às vezes não lemos ela. Antes nós não podíamos ler a palavra. Quando Constantino, agora imperador, assina o edito de tolerância de Milão, dando liberdade de cultos aos cristãos, restituindo os bens antes confiscados pelo Império Romano. Antes, irmão, era pancada. Pancada. Ninguém podia ler a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia, temos toda a liberdade. O pastor tem a dele, você tem a minha. Nós temos a Bíblia. Então nós usufruímos dessa bênção. E Deus, dentro do Império Romano, levanta o homem para combater, irmãos. Dentro do Império, que é isso? Que a sua igreja, Deus nunca vai deixar para trás, irmão. Nunca alguém passa aí e fala assim: aquela igreja para frente. É enganado, porque a obra é do Senhor, irmão. É do Senhor nosso Deus, aleluia. Vejamos aqui, irmãos. Israel teve a perseguição. A primeira perseguição de Israel foi lá no deserto. A primeira perseguição foi lá no Egito. Qual é uma das parteiras que Deus usou lá para livrar lá? Cifrar e Puá. Quando nascia a criança do sexo masculino, ela ia matar os filhos. Não mata. Não mata. Não mata. Deus sempre tem uma ferramenta preparada. Deus sempre tem um trunfo para livrar a sua igreja, amados. Aleluia. Vejamos aqui, irmãos. Então, irmãos, sobre essa igreja aqui, o período dessa igreja de Esmirna, a palavra Esmirna significa mirra. Mirra. O período de perseguição dela, qual foi o ano? Do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. E quem é o nome do imperador que Deus levanta lá? Constantino, irmãos. Se você ver a história do pai dele, não vou entrar no microfone nisso aí, o pai dele não adorava a Deus. O pai dele, que era Constantino também, não adorava o Senhor. Mas ele adorava o Senhor, irmãos. E quem adora o Senhor, qual é o seu nome, Jota? Eu esqueci. Qual é o seu nome? Wagner. Wagner. Irmão Wagner. Quem adora o Senhor, ele passa luta, passa provação. Mas Deus nunca deixa ele na última. Nunca deixa, irmão. Ele sempre vai pegar a mão dele e levantar. Aleluia, irmão. Aleluia. Deus sempre vai levantar, amados. Aleluia. Alguma pergunta, irmão? Para a gente pular para uma estrofe aqui? Alguma pergunta, Eli? Alguma pergunta? Vamos mais adiante aqui. A primeira perseguição de Israel foi no Egito. A segunda perseguição foi no deserto. A segunda perseguição de Israel foi no deserto, amados. Eu peço que alguns irmãos leiam, por favor, o livro do Êxodo, capítulo 17 e versículo 8. Quem achou pode ler. Êxodo, capítulo 17 e versículo 8. Glória ao nome de Jesus. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Refidim, primeira perseguição. E depois, irmãos,
O versículo 9, irmão Claudemir, por favor, 9. E do que disse Moisés a Josué: escolha nos homens e sai, eleja contra Moleque amanhã, eu estarei no fundo do alteiro. O versículo, E a vara de Deus estará na minha mão. o versículo seguinte é teu, diácono Iseli. O versículo seguinte é teu. O 10, né? Isso. Josué fez como Moisés lhe dissera e pelejou contra os amalequitas, e Moisés, Arão e Ur subiram ao alto do monte. Ao alto do monte. Maravilha. Quantos subiram ao monte aí? 3, não é isso? O que é que mostra aí, irmãos? Unidade. Nós temos 3 aqui. Pastor Natal vai de conta que Pastor Natal é Moisés. Fica aqui no meio, pastor. Fazendo a simbologia para mover aqui o manto. Fica de pé, Claudemir, por favor. Pastor Natal, levanta as mãos pesadas que o irmão tem. Assim. Pega ele, Claudemir. Vem que eu estou pegando aqui. Segura aí. Vem assim. Enquanto Moisés estava assim, irmãos, com as mãos levantadas, eu sou Ur, o Claudemir é o Arão e o pastor Natal é o Moisés. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué estava lá no campo guerreando contra os amalequitas no deserto. E o que Deus fez, irmão? Deus deu vitória para Josué. Por quê, irmão? Porque o homem de Deus estava com as mãos intercedendo ao Senhor. Mas por que, Moreno? Por que estava alguém segurando a mão de Moisés? Porque diz a Bíblia que ele era um homem pesado e forte, para dizer, gordo. Pesado. Então, se deixasse assim, ele caía, não aguentava, porque era pesado. E quando os homens cansaram, colocaram uma pedra debaixo. Nem pastor. O que é que mostra aí, irmão? União. União, irmãos. União. Olha, vendo essa igreja aqui, irmão? Tem um pastor que é pentecostal. Aqui nós estamos completo, irmão. Aqui tem pastor pentecostal, tem obreiro que é meio gelado, mas está aí na palavra. E tem todo mundo aqui, irmão. Cada um tem uma chamada diferente um do outro. Eu tenho que respeitar a sua chamada, respeitar a sua, que você é um homem que fala muito, né? Eu falo mais pouco. Então, cada um tem uma chamada diferente, irmão. E a gente tem que chamar. É o mesmo Espírito, é a mesma fonte, aleluia. Amém, irmão Wagner? Não, glória aí, irmão Wagner. Não, glória a Deus. Pronto, aleluia, glória a Deus, irmão Wagner. Aleluia. Lembra do Wagner, pastor? Lembra do Wagner? Aleluia. Estava com saudade de você, rapaz. Ele estava ali e ele disse, não. Pode pegar a Bíblia lá. Pega a Bíblia lá, Wagner. Aleluia. Vem com a Bíblia aí, aleluia. Glória a Deus. Vai pregar muito, quem gosta de pregador. Aleluia. Então, a segunda perseguição de Israel foi no deserto. Agora, a terceira perseguição de Israel está no livro de Esther, capítulo 3. Livro de Esther, capítulo 3, diácono Isael, versículo 1. Esther 3 e 1. A perseguição de Israel no Império Persa. Aqui está escrito no livro de Esther, capítulo 3 e versículo 1, diácono Isael. Esther fica antes do livro de Jó. Depois de Salmos, né? Isso. Esther 3, versículo 1. Depois desses acontecimentos, o rei Assuero enalteceu Naamã, filho de Amedata, o Agagita, exaltou e estabeleceu seu assento sobre todos os príncipes que lhe estavam com ele. Maravilha, ele foi exaltado. Versículo 2, meu pastor. Aqui a perseguição de Israel no Império Persa. 3 e versículo 2, meu pastor. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. O versículo 10, irmãos, que algum dos irmãos pode ler o versículo 10, por favor? 10. 10, 3, 10. Qualquer um pode ler, 3, 10. Esther 3, 10. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Naamã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Maravilha! Irmãos, você está vendo aí, diácono Iseli? Ele é inimigo dos judeus, já tinha um anel na mão de honra, e o rei ainda falou assim, faz o que bem entenderes com o povo judeu. O povo judeu é teu, faz o que tu entender. E aí, irmãos? Ele ia acabar com o povo judeu. Ia acabar com o povo judeu, irmãos. Rebentar, irmãos. Mas Deus é bondoso. Veja o versículo de número, aleluia. Veja o versículo de número 12. Quem achou pode ler o versículo 12. Então foram chamados os escrivões do rei no primeiro mês do dia 13, conforme tudo quanto Naamã ordenou aos administradores do rei que estão sobre toda a região, e aos principais de todos os povos, a cada terra segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua,
em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei foi selado. Nossa, Irmão, o Amã estava com o anel que o rei tinha dado, estava com a honra, toda a honra. Só que, irmãos, ele foi puxar o tapete da pessoa errada, de Mardoqueu. Mardoqueu era um judeu. E a intenção de Amã era matar os judeus. Nós sabemos que o Israel foi perseguido no Egito, foi perseguido no deserto, e aqui está sendo perseguido no Império Persa, que esse camarada aqui é persa. O Assuero aqui é persa. Onde que é o povo persa hoje? Quem sabe que é o povo da Pérsia hoje? Quem sabe que país é a Pérsia hoje? Os persas, quem lembra? Os persas de qual país? Você lembra, Esther? Você lembra? Você lembra? Você lembra, Diácono Anso? Os persas, que país é hoje? Que país é os persas hoje? Nós vemos também persa, Medo, Caldeu. Você sabe? Irã, meu amigo! Rapaz, olha aí. Você viu? Aleluia, Rodrigo falou Irã. Olha, é isso mesmo, Rodrigo. Irã, os persas, Jeová está fazendo a obra. A mãe dele disse que vai ser futuro cooperador. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, esse rei aqui é iraniano. Era persa. Amã foi lá e mandou o cara, disse, vão acabar com os judeus. Se ferrou, irmão. A Bíblia diz que depois, irmão, o rei exaltou a Mardoqueu, para resumir. O anel que tinha dado para Amã é tirado da mão de Amã e dá para Mardoqueu. E a forca que ele preparou para Mardoqueu, quem que morre dele, irmão? Ele mesmo, irmão, aleluia. Não adianta, irmão, eu puxar o tapete do irmão, não devo puxar o seu tapete, não devo puxar o seu tapete dos outros, porque isso não vai longe, irmão. Deixa Deus exaltar, não puxar o tapete. Irmão, mas no mundo cristão, que eu puxei o tapete do outro, não querer ser melhor do que eu, eu sou melhor. Não, irmão, o Senhor é melhor, aleluia. Aleluia. Irmão, Mardoqueu foi honrado, não esperava que a honra viesse sobre ele, Emerson. Não. Quando o rei chegou e disse assim, eu quero ver o que está escrito aí no livro da memória do rei. E a história diz que quando começaram a ler da memória do rei, descobriu lá que um certo homem descobriu que iriam matar o rei, um tal de Bigtan Teles ia matar o rei. Aí o rei disse, mas quem foi esse homem que denunciou? Esse homem foi Mardoqueu. Quero que traga esse Mardoqueu aqui e o exalte. E sabe quem foi que exaltou o Mardoqueu, irmão? O próprio inimigo dele, que era a mãe, irmão. Deus exalta, irmão. Às vezes nós olhamos para o irmão e falamos, rapaz, aquele ali não vai para frente não. Rapaz, aquele ali não dá nada não. Aquele ali, irmãos, quando eu estava no bar em 91 tomando cachaça, eu lembro como hoje que alguns passaram e falaram assim, rapaz, aquele camarada ali está ferrado. Os que falaram, irmão, Deus te lembra da alma dele. Morreu desviado. E o Senhor tem agora misericórdia com a minha vida. Louvado o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Deus me tirou da mão a 51, a Fogo Mineiro, a Velha Barreira, aquela que tem, aleluia, é tanta cachaça, irmão, aleluia. Deus me tirou da minha mão a 51 com coca que já tomava para encher a barriga, aleluia. E Deus me deu a vida. Amém, irmão Wagner? Amém. Vai fazer isso contigo também, em nome de Jesus. Vai ser o pastor, não Deus, pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus, irmão Wagner, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. Deus tirou, irmãos. Parece ou não parece com você que eu Diácono Anderson? Deus marcou. Mudou, irmão. Jeová muda, irmão, aleluia. Às vezes nós olhamos para a pessoa e julgamos aquele ali, rapaz. Tem jeito não. Ele não presta não. Já assina e decreta a mão do camarada. E Jeová está dizendo lá em cima. Ei, rapaz, quem manda nele é eu. Aleluia. De Deus! Eu creio! Irmão, Deus faz isso, amados. Quantas vezes, eu no passado, quantas pessoas eu julguei? Fala, abençoado. Eu fui julgado assim, irmão. Não, irmão. A própria família falava, você tem mais jeito não, você nasceu torto. E o WhatsApp está quebrando aqui solto. Aleluia, Jeová. Tá vendo, irmão? E olha o que Deus fez. Tirou da prostituição, da droga, da macumba. Ainda batizou com o Espírito Santo, né, irmão? Ainda deu um sapato de fogo, ainda deu uma túnica de Moisés. Irmão, Deus é poderoso, irmão. Irmão, bebe cachaça, mas Deus tira cachaça, irmão, aleluia. Irmão, vai desculpa, nosso português é claro, não tem negócio de rodear, não. É ralar o dedo na pinga logo para arrebentar ela e Deus liberta, irmão, aleluia. Amém, irmão Wagner? Em nome de Jesus. Irmão, Mardoqueu estava lá jogado no palácio do rei, quando o rei disse, rapaz, qual é o nome daquele homem que me livrou da morte? Disseram, é aquele judeu Mardoqueu. O rei chegou para Amã, o rei chegou para a mãe e falou, Amã, o que deve fazer é o homem que o rei quer exaltar? Ele pensava que era ele. O rei tem que exaltar mesmo, tem que vestir vestes reais e disse daquilo. E a mãe foi falando e reescrevendo. Sabe o que o rei falou? Vai lá tu
e faz isso com Mardoqueu, o inimigo dele. Deus exalta, irmão. Deus exalta, irmão. Deus exalta aquele que a gente julga e que acha que não vai para frente, que não anda, que não vai, que não se caminha, aleluia. Deus falou, exaltou. Sabe o que aconteceu? Mardoqueu andou na praça de lá, montado no cavalo, vestido das vestes reais de cor azul, com o anel no dedo, honrado, e o amante teve que mostrar. Olha aqui o homem, aqui o rei quer exaltar. Com o coração partido. Foi lá e se enforcou. Foi isso, pastor? Se enforcou, foi isso? A forca que ele preparou. Não adianta a gente preparar forca para um colega, para um amigo, que às vezes pode acontecer conosco, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Diga aqui, ó. A igreja é perseguida em Jerusalém. Acabo já, irmãos. Eu vou falar já para resumir da igreja de Esmina. Já acabo. Tratando da perseguição. Livro de Atos Apóstolos, capítulo 8. Atos 8, versículo 1. Atos 8 e versículo 1. Atos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. E Saulo concordou com a morte de Estevão. Naquele dia começou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos dispersavam-se pelas regiões da Judéia e Samaria, com exceção dos apóstolos. A igreja está sendo perseguida em Jerusalém. Quem era o líder da perseguição? Saulo, irmão. Ele meteu a marreta no diácono Estevão. Matou Estevão. Exterminou Estevão. O versículo de número 2, Claudemir, por favor, filho de Jeová. Atos 8, versículo 2. Quem achou pode ler? 2. Atos 8, 2. Pode ler. Atos 8, 2. Pode ler, diácono Gisele. Já está com a mão na massa aí. Pode ler, por favor. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Lê o 3, por favor. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Irmão, Saulo de Tarso não dava folga para a igreja do Senhor de Jerusalém. Ele metia a marreta, levava preso, chicoteava, não dava mole. Ele era judeu. Ele era um judeu praticante, sendo que ele era romano, ele era gentil. Ele nasceu na cidade de Tarso, uma província de Sicília, na Itália, em Roma. Quando o Senhor aparece lá em Atos capítulo 9, versículo 13 em diante, o Senhor disse, olha, tu serás para mim um vaso precioso e levarás o meu evangelho aos gentios. Quando ele se apresenta para os apóstolos como apóstolo, os caras falaram, você não é apóstolo não. Não, sai para lá. Você não é apóstolo não, rapaz. Você não andou com Jesus. Ele não aceitaram não. Como a chamada dele era para ser apóstolo dos gentios, e vamos chegar aqui no Brasil agora. Ele foi para os gentios. Quando chega para os gentios, porque os judeus não aceitavam o apostolado dele, porque apóstolo era aqueles que andavam com Jesus e comiam com Jesus. E comia pão e peixe e mel com Jesus, era apóstolo. Quando Paulo aparece para ele, ele falou assim, não, você não é apóstolo não, porque você não andou com Jesus. Porque quando Jesus aparece para Paulo, é por volta do ano 63. Jesus tinha sido arrebatado a 63 anos depois, ó. Quando ele chega em Jerusalém e se apresenta para Pedro como apóstolo, ninguém aceitou ele. Porque ele não andou com Pedro, não andou com Simão, não andou com Tomé, com Tiago, não. Ele viu Jesus arrebatado lá em Atos 9, numa visão. E pode ver que alguns pregadores estão pregando aí dizendo que Paulo caiu do cavalo. Eu cacete o cavalo de Paulo, não achei. Você achar agora, irmão? Aleluia! Você achar, irmão? Não acho, irmão. Ele caiu no chão lá e Jesus fala na língua hebraica com ele. Isso é que entende, irmão. Ninguém entendeu nada. Jesus falou na linguagem com ele, ó, em hebraico com ele. Saulo, por que persegue? Os caras lá que estavam com ele nem sabiam de nada. Só ele, irmão. Tem coisas que Deus quer falar é só contigo. Aleluia. É só contigo. Amém, Wagner? Amém. Se a marreta vir nas tuas costas, é só para tu. Aleluia. Se vir para mim, é só para mim. Quando Deus quer falar, é a ver só com nós, irmão. A gente tem particular que é comigo e contigo. E acabou. Ninguém da esquerda é para ninguém. E algum diz, não, é para ele, é para ele. Não é para nós. É para mim. Aleluia. Então o que acontece? Quando ele vai, o Senhor diz, agora tu serás um vaso precioso e levarás o meu nome perante os gentios. Então está vivendo na Espanha. Quando ele foi para a cidade lá, o Espírito Santo falou que Paulo não é para ir para tal região, é para ir para essa região. Se ele tivesse ido para aquela região que o Espírito Santo falou, irmão, ele tivesse teimado, hoje nós seríamos o quê? Muçulmanos, hinduístas, confucionistas, outra religião. Mas como ele obedeceu a voz do Espírito Santo, ele veio para a Espanha. A Espanha colonizou o Evangelho pregando para a Inglaterra vai pregando para os Estados Unidos, e vai indo para cá, e vai indo. Estamos aqui com o Evangelho por causa do apóstolo Paulo, irmão. O apóstolo Paulo. É tão tal que o irmão de Jesus Cristo achou disse que ele morreu, sabe onde? Aqui na Espanha. É total que o santo da Espanha lá é o São Tiago, que é o que morreu lá, morto à espada lá na Espanha, o irmão de Jesus Cristo, a história diz.
Vamos terminar agora em nome de Jesus, irmão. A igreja foi perseguida em Jerusalém, agora a igreja é perseguida no Império Romano. É o que nós lemos em Apocalipse 2, versículo de número 8. Pode ler Apocalipse 18, vamos acabar agora. A igreja é perseguida no Império Romano. Apocalipse 2, versículo 8. Pode ler, quem achou pode ler. A igreja é perseguida no Império Romano. 2 e 8. Porque esse justo habitava no meio deles e cada dia afligia sua alma por causa... Ah, não. 2 e 8. Apocalipse 2 e 8. Quem achou pode ler. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Amém, irmãos? Aqui, a igreja de Esmirna aqui, essa perseguição dessa igreja aqui, foi do ano 100 ao ano 313. Nós vemos que todas as perseguições Deus levantou um homem. E quem que Deus levanta aqui na igreja de Esmirna aqui para combater? O próprio imperador Deus levanta. Deus sempre vai ter uma arma secreta, irmão. Deus sempre vai ter uma arma secreta para defender a sua igreja e o seu povo. Sempre o Senhor terá uma arma secreta. Você sabe quem foi que depois que ele se converteu ao cristianismo, acabou a perseguição. Acabou a perseguição. Aí diz a história que um dos papas, chamado Silvestre, vai lá, chega lá e batiza ele, a Constantino, o imperador. Nesse período aqui, irmãos, a igreja teve maior sossego. Em todas as perseguições da igreja, sempre Deus dá um escape. Em toda perseguição tua e minha, Deus vai sempre aparecer um escape, irmão. Deus sempre vai aparecer um escape. Deus sempre vai aparecer com socorro. Disseram aqui, a igreja do pastor Natal já era lá da 13, da 15. Cadê que era? Deus usou vários pastores, vou enviar novas pessoas. Com todo respeito a vocês, as caras que estão aqui é caras novas, irmão. Porque ao Senhor pertence. Ao Senhor pertence a sua obra. Irmãos, agradeço a Deus e ao casal aí, o diácono Anderson, que eu costumo dizer que o diácono Anderson, a sua esposa, a Ellen, quando o Paulo estava na maior dificuldade, Deus levantou um casal, Priscila e Áquila. O imperador Neto estava chicoteando os cristãos e Priscila e Áquila estavam do lado de Paulo. Apenas cooperadores. E a igreja em Roma permaneceu por causa de um casal, Priscila e Áquila. Eu costumo dizer, diácono antes, não é para adorar o irmão não e minha irmã, mas vocês dois são considerados como Priscila e Áquila nesse lugar aqui. Aleluia. A perseguição, nós vimos um chicote, vocês viram que tem cantado para mostrar nesse dia. A perseguição tem cantado solta. Aleluia. Às vezes, irmãos, quantos dias, às vezes eu estou em casa cansado, moído, falei, meu Deus. O Senhor disse, quanto importa sofrer pelo meu nome? Quanto importa? O diácono Anderson, quanto sofrimento irmão tem passado aí? É tudo pelo sacrifício, irmão. Altar é lugar de sacrifício. Amém, Wagner? Vai se preparando aí, Wagner. Altar é sacrifício. Esse altar presente de você, tá, irmão Anderson? Irmão também. Aleluia. Irmão Wagner, irmão Everson. Aleluia. Irmão Chicote está com soco, mas estamos aí pelejando. Vamos pelejar, irmão. Toda perseguição, um dia, no final dela tem um escape. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Que o imperador aqui, irmãos.